Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Psicoanálise. Vamos fazer uma análise agora de um vídeo do canal Submundo Intelectual, né? E o título desse vídeo é A Epifania de Léo Stronda. Vou fazer um resumo rápido aqui, né? Ele está comentando a situação desse rapaz, Léo Stronda. Não conheço, eu creio que ele seja algum youtuber ou alguém ligado assim a malhação, sabe assim? Academia, tá? Então estou dando essa referência vaga porque eu só vi esse vídeo e não fui atrás para saber quem é o Léo Stronda. O que interessa aqui é que ele deu uma guinada na mentalidade dele e na vida dele. E isso tudo partiu do quê? De um acidente com botijão de gás. Ele teve um acidente com botijão de gás onde o corpo dele foi queimado 40%. Então, isso aí ficou como se fosse assim um aviso para ele, divino, sabe assim, um recado, né? Sobrenatural, sabe assim? Nesse sentido, né? Religioso, de cunho religioso, né? Que fez com que ele mudasse a vida dele, como ele está dizendo assim, que não era uma vida cristã, né? Não era uma vida assim que valorizava o espiritual, a religiosidade, né? Então quer dizer que com essa situação aí, ele mudou, né? Ele virou um crente, um religioso, certo? Então a coisa roda nesse sentido, né? Um acidente foi visto por ele como um sinal que o levou a refletir, que o levou a pensar que era um momento dele repensar a vida dele, né? E mudar o rumo dele para uma vida mais religiosa, sabe? Uma vida assim mais recatada, mais puritana, tá ok? E no vídeo ele cita assim, falando que Deus criou tudo, mas não criou o mal. Ele diz que o mal é a ausência de Deus, né? Então, ele e outro rapaz está comentando, né? O Júnior Master está comentando o vídeo dele no canal dele, né? Do Submundo Intelectual. Eles concordam com essa ideia, né? Que Deus cria tudo, mas não criou o mal. O mal é o quê? É a ausência de Deus, né? Então você vê que isso aí é uma argumentação assim redundante, né? Porque existe uma coisa e a outra não tem nada a ver com a outra coisa. Quer dizer, o bem o mal não. O mal é a ausência do bem. Aí ele cita o exemplo e fala assim que a luz é a escuridão, né? A luz é real, a escuridão é a falta da luz, né? Então, teria a bondade e a maldade. A bondade existe, a maldade é a falta da bondade. Então, acho assim uma coisa meio circular, sabe? Um argumento meio circular, né? Porque um é afirmado como existente e o outro é uma negação, quer dizer, fica na dependência do outro. O bem existe, o mal não, né? O mal é a falta do bem. Então, a gente pode pôr isso de ponta cabeça e falar, o mal existe, né? O mal existe. O bem é a falta do mal, né? Então, é uma coisa assim que, como diz assim, parece que explica alguma coisa, mas não explica, certo? Fica a coisa embolada, né? E aí ele cita o exemplo, né? O menino comentando lá, o Junior Master, né? Ele diz que a pessoa pode ter tudo e sentir-se vazio. E o Léo Stronda, dá esse a entender também. Que ele tinha fama, tinha mulheres, tinha isso, aquilo, outro, mas ele sentia um vazio, não sentia completo, não sentia assim, satisfeito, né? Então talvez isso foi um dos motivos que o preparou para essa mudança com o acidente do botijão, né? Como falar, foi a gota d'água, né? Que faltava, né? Eu, para fechar aqui só nos comentários, eu digo o seguinte, a religião, na minha visão, é um tipo de filosofia, é uma filosofia de vida, né? Por quê? Porque existe a ciência, que a ciência existe a filosofia da ciência, tudo isso e tal, mas a ciência, qual que é o propósito dela? É chegar a um conhecimento, a chegar a uma verdade que possa ser provada e utilizada, né? A ciência sempre está querendo buscar saber para, vamos dizer assim, usar esse saber, sabe? Conseguir algum resultado usando esse saber. Então a diferença da ciência para o resto é o quê? A ciência ela tem que descobrir, provar e utilizar o que ela está buscando, certo? A religião já não. A religião é uma fé, é uma crença. A pessoa crê e em cima da crença ela vamos dizer assim, ela constrói, né? Vamos dizer assim, um castelo. Tá? Eu estou falando isso numa visão psicanalítica, né? Porque eu sou psicólogo, né? Formação de psicólogo, de psicanalista, né? E quem é dessa área sabe que o Freud, né? Freud chegou a definir por que a gente tem uma facilidade de crer, que é uma coisa natural, assim como respirar, né? Todos nós temos uma condição para crença, certo? A pessoa se torna descrente por certas situações, mas
vamos dizer assim, a semente da crença já está ali, já está no inconsciente, né? Que o Freud, ele buscou desvendar o inconsciente, né? Então isso eu concordo com Freud, né? Como, né, eu sou dessa visão psicanalítica, eu defendo também que as religiões em si são um tipo de uma filosofia. É uma filosofia, né? E é uma filosofia que é gerada e sustentada em cima de crenças, construída em cima de crenças, não de provas. Como diz, você tem que crer para ver e não ver para crer, né? Então quer dizer, você tem que crer. Toda religião fala isso. Você tem que crer para ver. Se você não crê, você não vê. Aí você não pode condenar. Agora, quando você crê, você vê. Só que você vê que é um argumento também muito pobre, né, a favor da religião. Então eu tô aqui, vamos dizer, entre aspas, na posição de advogado do diabo, querendo pontuar esse tema aqui, religioso, né, jogando uma tinta mais científica e mais psicanalítica. Que é o quê? A religião, ela não é, assim, como um ramo da ciência, ou então algo que se estrutura como um saber. Não, tanto é que fala, crença. A pessoa crê. Crer, você pode crer o que você quiser. Por exemplo, se tiver um adulto hoje que crê em Papai Noel, você vai fazer o quê? Né? A criança é normal ela acreditar em Papai Noel. Um adulto, já nem tanto. Mas se a pessoa quer crer e o mundinho dela fica bem, ela acreditando em Papai Noel, né, quem é que vai querer tirar, né? Porque a vida é da pessoa, aquela crença está sendo útil, benéfica, ele está gostando, tá bom para ele? Ótimo. Agora, querer defender que Papai Noel existe a partir de certa idade, já fica uma coisa assim meio nebulosa, né? E a ciência, ela não gosta de crer, ela quer saber, né? A palavra-chave da ciência é o quê? Eu sei, provo e utilizo. Da religião, não. A religião é o quê? Eu creio, eu acredito, se eu acredito, é. Certo? E muitas vezes eu não preciso nem buscar prova, porque a coisa é. Eu já aceito a crença como sendo. Tá ok? Então, resumidamente, né? Nesse vídeo aí eu quis só pontuar isso. E vamos dizer assim, agora eu vou tentar desenhar, né? Mostrando, vamos dizer assim, paralelamente a argumentação de Freud, porque ele diz o quê? Por que nós temos esse pé na religiosidade? Nós já vamos aproveitar no quadro que fica até mais fácil de entender. Como eu sempre falo, quando o bebê está na barriga da mãe, que ele está na R1, o mundo dele é completo. Vamos dizer assim, está perfeito. Por quê? Porque ele não sente as faltas. Porque a mãe está suprindo ele, né? A mãe é um organismo que ele está ligado ao bebê, né? Até pelo cordão umbilical e tudo aquilo, né? E vamos dizer assim, o bebê, ele se sente maravilhoso, ele se sente completo. Então, quer dizer, ele está numa posição confortável e ele não percebe a mãe. Que para ele, né, já de inicial, nessa relação, ele não precisa da mãe. A mãe não existe. A mãe é um objeto que não faz falta para ele, enquanto ele está no útero lá da mãe. Porque ele não tem consciência dele nem da mãe. Então, ele se sente cheio, certo? Por isso que o símbolo aqui na R1 é o ego cheio. A hora que nasce, há essa passagem. Né? Freud até fala que para se constituir a mente, o consciente, é necessário uma nova ação. Uma nova ação é isso. É a hora que sai, vai criar novas estruturas para poder trabalhar e a mente funcionar corretamente. A primeira estrutura que aparece depois da R1, que é o mundo ali antes do nascimento e tal, né? É a relação R2. Isso é o que? Eu chamo de complexo de inferioridade. O ego cai da posição dele de perfeição, de maravilha, de tranquilidade, de estar todo completo para uma posição de carência. Agora a coisa inverteu. Ele antes que se sentia completo e não tinha noção da mãe, agora ele se vê praticamente meio que incompleto, porque ele está faltando, e tem um objeto, que no caso aqui, primário, né, é a mãe. Então ele está em relação com a mãe. E agora ele percebe o quê? A carência toda que ele tem, quem pode resolver, e entre aspas, no imaginário, assim, nos afetos, é o quê? Ele buscar se completar de novo usando a mãe. Ele quer se ligar com a mãe novamente. Para quê? Para voltar a se sentir cheio. Então, automaticamente, a hora que a R2 se estabelece, ele gera uma grande tensão, uma grande angústia, um conflito, uma falta, uma insignificância para o ego. Automaticamente, para ele sair dessa posição, a mente estrutura a relação R3, né, que é o complexo de complementaridade, igualdade. Tá? Que aqui ó, você vê já pelo símbolo de ligação. Tá, ok? Então o que acontece? O bebê, no caso, ele vai querer agora se ligar com a mãe. Para voltar, né, na mente, assim, vamos dizer assim, ter de novo as sensações e se sentir novamente como na R1. Completo de novo. Então agora ele vai tender a ir se ligar ao objeto.
Então isso aqui é uma movimentação natural. Ao passo que, a hora que ele está em relação com o objeto sendo satisfatório, essa carga aqui já diminuiu, porque como ele está tendo uso do objeto, ele não está tão carente aqui. A gangorra já dá uma melhorada na posição, fica mais suave, tá? Ele não vai estar penando tanto, porque quanto mais ele sobe aqui, menos problemático, menos dolorido, menos faltante ele é. Então, ele a partir do uso da R3, ele fica nessa posição aqui, tá? Mais confortável com o objeto. Então dá pra conviver de boa. Ele tendo essa posição mais tranquila, vai ter uma outra posição que vai começar a aparecer para ele, que é a R4, que é o complexo de superioridade. É onde o narcisismo vai estar polarizado num grau assim tendente a ser mais poderoso, a ser mais, vamos dizer assim, ativo. Tá ok? Então essa posição aqui começa tipo assim a ser usada em complementaridade com a R4. Então muitas vezes o neném depois, o bebê, o neném, a hora que ele tá usando a mãe e tá sentindo bom, sentindo bem, ele sente um gostinho dele tá meio completo e meio poderoso, porque ele tá ligado à mãe. Então o que ele faz? Ele usa a outra armação da gangorra da mente, que é a posição R4, né? O narcisismo aqui, né? Ele em dominância da mãe. Ele já se sentindo assim e fazendo uso do corpo, da mente dele, querendo dizer o quê? Eu agora posso ficar superior e fazer o que eu quero, usar a mãe como que ele me constitui como ser independente, né? E gozando de certo poder como a mãe tem. Então ele faz o quê? Ele assume a posição da mãe, de poder, no caso, né? E coloca a mãe na posição de inferioridade. Então ele vai ficar usando essa relação e essa. Tá? Então a vida mental, né, se tudo correr razoavelmente bem, vai ser muita libido, muita energia aqui e um bocado de energia aqui. E essa aqui, ela vai ficar se movimentando de acordo com a relação que vai estar ocorrendo aqui e aqui. Então R3 e R4 é que vai definir como é que vai ficar a posição na R2. Tá? Mas essa relação não morre, não some, não desliga, sabe? Isso aqui é básico. O que ela vai fazer é a gangorra balançar. Uma hora se sentir uma carência maior, outra hora uma carência menor e vai ficar nesse movimento aqui, né? Quem vai ditar essa movimentação que vai ocorrer aqui vai ser a R3 e a R4. Então, no caso da crença religiosa, o que acontece? Quando a criança é pequena, infantil, dependente, ela vê a mãe ou qualquer outro ser que aparecer com poder sobre ela como algo poderoso. Então o que ele faz? Ele vai querer se ligar com esse algo poderoso, porque ele tem tudo a ganhar. Ele tem tudo a ganhar. A hora que ele se sente um pouquinho forte, ele quer ser alguém poderoso também. Por quê? Porque ele sendo poderoso, ele não vai estar nessa posição aqui, não vai estar na dependência. Ele vai estar ele mesmo causando uma posição melhor para ele, ou até o desejo inconsciente de voltar a se completar aqui. Então, com o poder crescente, o ego narcísico, ele quer o quê? Ele quer voltar a se sentir repleto, sem precisar do outro, sem precisar fazer ligação com o outro. Então, isso que eu falo que é o narcisismo crescente, inflacionado, escalonado. Ele está numa posição aqui que estaria até boa, mas é pouco. Por quê? Porque ele ainda sente essa carência. Ele sente essa falta que ele vai ter que remediar e fazer uso da R3 e da R4 para lidar e conviver com essa relação. Então, a questão é que aqui, quanto mais ele vai subindo aqui, mais ele vai se sentindo poderoso, se sentindo forte, se sentindo, vamos dizer assim, completo, certo? E ele vai depreciando o objeto aqui. Só que nesse movimento dele se sentir poderoso, ele vai ter isso aqui piscando, marcando para ele, apontando o quê? Por mais poderoso que se torne e se sinta, no fundo lá no inconsciente tem uma marca de inferioridade, de fraqueza. Isso aqui não some. Isso aqui não é, vamos dizer assim, desarmado. Então o que acontece? Essa posição vai estar sempre piscando, tipo ameaçando a qualquer momento o ego, o ser voltar a estar nessa posição aqui crítica. Então, o ego narcísico, o que ele faz? Para eliminar essa sensação e esse risco de voltar aqui para R2, ele vai galgando aqui posição cada vez de mais poder, cada vez de mais importância, de completude. Só que, como diz, quanto mais ele sobe, mais o alerta de que existe a falta e qualquer hora esse mundo maravilhoso dele pode desabar. Então, na real, o que acontece? Uma pessoa narcísica que está nessa posição aqui, com esse medo instalado, o tempo todo piscando para ele, ameaçando essa posição, que ele não iria suportar tão fácil cair nessa posição, certo? O que ele faz?
ele chega um momento que as dúvidas dele, o receio e tudo, faz ele acreditar e querer se ligar. Ele querer se ligar aqui com um ser superior a ele novamente, como ele aconteceu na infância. Ele quer de novo depender de um ser que o dê essa garantia de tipo, olha, eu vou estar aqui inferiorizado, mas vou ter um ser superior, como foi a mãe, que vai me garantir, que não vai me deixar na mão. Que essa falta que eu tenho, que eu não posso preencher, esse ser superior, ele vai poder. E ele vai me assistir. Não vai me deixar desamparado. E esse ser, no caso aí, seria Deus. Que Deus seria o ser que estaria um pouco acima da relação normal, do ego normal, vamos dizer assim, mundano. Né? Ele seria um fantasma ocupando a posição máxima de poder aqui na R4. Vamos dizer que o ego chega até esse limite. Ó, daqui ele não passa, vai. Né? Vamos dizer que o ego chega até nesse limite, daqui ele não passa. Acima desse poder total do ego só tem o quê? Só teria um Deus, que seria esse ser fantasmático, né? Que seria uma versão adulta da mãe que existiu e existe ainda na mente infantil. Por quê? Porque essa R2, como eu falei para vocês, continua existindo, continua comandando a mente, continua causando na mente. Tá ok? Então, aqui o ego R4 é como se ele tivesse, quando ele se aliar a esse Deus superior e fazer uma relação com esse ser, é como se ele conseguisse desligar essa função. A impressão que ele tem é que agora ele vai conseguir desligar essa função e ficar sossegado, ficar em paz. Ele não vai estar mais nessa posição. Por quê? Porque agora ele vai ter um Deus que vai olhar por ele, vai completar e vai garantir. Então isso aqui gera um pouco de conforto, gera um pouco assim de segurança para que ele não tenha tanto medo de cair da posição narcísica aqui e voltar a sofrer tanto nessa posição aqui. Então, resumidamente, as religiosidades é uma defesa que o ego aceita e pega, né, para poder ele, numa posição de ligação com um ser superior, ele aceitar ficar vivendo nessa relação R3, ligado com esse ser, e ao mesmo tempo que ele não sai muito dessa relação, ele se sente ali, vamos dizer assim, ele se sente, como diz assim, no mesmo nível de relação com esse ser superior, tá? Porque, como diz nas próprias literaturas religiosas, né, sempre o Deus superior é o Pai, é o protetor, é o símbolo daquele que é bondade, que é amor e que acolhe e que vai dar um bom destino, mesmo que a vida judie dele, mais tarde ele vai ter uma recompensa e isso aqui seria passageiro, certo? Então, a religiosidade faz o quê? Faz com que o ego ele fique numa posição mais humilde, aqui aceite baixar um pouco a bola. Por quê? Porque agora ele está se ligando a um ser realmente superior a ele, que ele aceita, porque ele não tem condições de chegar nesse nível, e ele passa a usufruir dessa relação com esse ser superior. Tá? Então, novamente, o ego ele está tipo assim, se enganando e se iludindo, mas é uma relação narcísica novamente. A relação com Deus é uma relação narcísica. Tá ok? Então, vocês percebam que a religiosidade em si não é uma desistência do narcisismo, uma desistência da força do ego. Ao contrário, a religiosidade é o último escalonamento de um ego que ainda se sente frágil e ele sente o topo do limite dele. É como se ele fosse subir o Everest e ele chega ali até o biquinho, quase ao biquinho, e ele sabe que dali ele não consegue ultrapassar. E acima do biquinho só tem um ser que consegue chegar lá em cima, seria um Deus. Então ele fala, poxa, eu queria chegar nesse topo, nesse bico aí, porque aí eu teria satisfeito e não teria essa sensação de não completude, de sou bom, mas nem tanto. Eu sou bom, mas sou falho, sou faltante. Eu quero ser 100%. Aí o que ele faz? Como eu não posso subir mais esse degrau, eu vou me aliar a esse ser que subiu, que está lá em cima. Eu vou virar amigo dele. Eu vou virar alguém que vai estar pertencendo, como ele aconteceu no caso da mãe. Então é uma revivência infantil, né, da situação inicial da estruturação da mente, que está lá latente e está piscando. Então, resumindo, o que o ego, vamos dizer assim, mais bombado, mais inflado, teme é cair para a posição de inferioridade. Esse é o terror para ele, entendeu? Mais talvez do que a morte, do que perder o dinheiro, é ele se sentir lá embaixo, certo? Então, por ele se sentir lá embaixo, isso vai destruir totalmente, né, o gozo, a satisfação narcísica, tá ok? Então, resumidamente, para não ficar muito longo o vídeo, né, a religiosidade serve como diz assim, um último suspiro de um narcisismo que se estruturou, que chegou até um certo limite e reconhece que mesmo ali, por mais que ele suba, ele vai estar faltando, vai estar
carente e que só tem um meio dele sossegar e falar, poxa, eu vou estar seguro mesmo estando faltante. Por quê? Porque eu vou estar ligado a um ser que tudo pode, tudo sabe, tudo faz e pode me ajudar. Então eu vou me ligar com um ser desse. Aí eu chego por tabela, né? Eu chego assim por outro caminho assim enviesado ao poder que tanto almejava. Que era o quê? Voltar para R1, voltar a sentir aquilo que ele sentiu no começo da existência. Paz, tranquilidade, sem problema nenhum, sabe? Então ele, quando ele se liga a Deus, ou qual que seja, qualquer religião que seja, ele está psicologicamente sentindo o gostinho da R1. É a R1 que está ali praticamente piscando, voltando a piscar de novo, dizendo o quê? Eu estou próximo dessa posição, eu estou próximo dessa situação. E ela vai ser completa a hora que ele morrer. Então o religioso não teme a morte nesse sentido. Por quê? Porque ele fala, agora que eu vou entrar em fusão total, agora que eu vou ficar totalmente cheio, que é como na R1 que eu mostrei para vocês. Então, resumidamente, Freud, eu aceito, e não só aceito, como o desenho que o Freud colocou, que na realidade a religião é um suspiro último de um narcisismo que chegou no limite que ele fala, poxa, eu não consigo passar para cá, para cima, e se eu não passar para cima, eu não quero olhar, eu vendo condição de eu cair lá embaixo. Então eu quero continuar rumando para cima. Aí, a hora que a pessoa vira religiosa, ela começa a endeusar tudo, e tudo é a vontade de Deus. Tudo que acontecer agora é o que Deus quer. Se for ótimo para ele, é porque Deus quer. Se for ruim, é porque Deus quer e é bom para ele. O mal, o bom é bom para ele. E o mal é bom para ele, porque Deus não quer o mal de ninguém. Né? Como eles falam aqui, que o mal não existe. O mal é a falta de Deus. Né? Então, a religião é praticamente, como quem diz assim, uma fantasia que preenche. Né? Que dá uma falsa segurança, porque você não tem como desarmar uma fantasia construída desse jeito que não pode ser atacada porque ela não é real, certo? Você não tem como usar armas reais para destruir uma fantasia que não é real. É como um fantasma, por exemplo. Você não tem como prender, como enjaular um fantasma. Então, a ciência ganha desculpa, a religião ganha da ciência nesse ponto, porque a ciência aprisiona tudo. Ela aprisiona, entende o funcionamento e usa. E a religião, ela diz o quê? Não dá para aprender, não dá para dominar. Apesar que tem muita gente aí que fala que domina, né? Que lê as vontades dos deuses, outros fazem trabalho que comanda os seres e tal. Então aí é novo desdobramento, como eu falei, né? Das fantasias e tal, né? Então, resumidamente, né? Modestamente, eu fiz agora aqui o papel do advogado do diabo, né? Defendendo um pouco lá da ciência, da psicanálise, em confrontação com a religiosidade, com a religião. A religião é uma filosofia que é útil, não, a maioria delas. Seria ótimo se os pessoal, vamos dizer assim, os cidadãos aplicassem, usassem, né, corretamente e de bom coração os princípios, certo? Porque, por exemplo, qualquer um que seja ateu, agnóstico, se for olhar a coisa na lógica, muita coisa da religião é ótimo, é prático, é útil, é correto, né? Independente se é religiosidade, certo? Então teria que vamos dizer assim, conseguir criar o mandamento da religião assim, como a lei do homem, vamos dizer assim, o código de lei, colocar as coisas ali, para ter um poder de manter todo mundo na R3. Eu digo assim, eu sou a favor da religião nesse sentido. Ela é uma fantasia. É uma fantasia. Ela não é real, mas ela põe o ser humano para atuar muito dentro da R3. Isso é o lado bom. Por quê? A R3 é o quê? É uma ligação de quê? De paixão, amor e amizade. Entre aspas, é a relação melhor para a gente poder conviver em sociedade, para ser um pouco mais feliz, mesmo estando faltante, porque a posição aqui é mediana. Você estando por baixo, eu já disse, você está por baixo, está sofrendo. Você estando aqui na média, já tá na média, não está ruim. Mas o desejo narcísico tá aqui, ó. Aí você desiste dessa posição, ao mesmo tempo que você não desiste. Você desiste apelando para o ser superior, que agora você vai se ligar, né? Então quer dizer que o narcisismo ele se desdobra. Assim como Freud colocou que o quê? Que a mãe, quando tem um filho, o filho é uma projeção narcísica da mãe. Então, o mundo, como eu falo novamente, o mundo mental do ser humano não foge do narcisismo. Não tem nada que escape. É como se fosse um buraco negro, engole tudo. O narcisismo engole e explica tudo. A religião, os afetos, né, o amor que a mãe tem pelo filho exagerado, o animal, o amor que o ser humano tem para os animais, tudo é explicado pela mesma régua, que é as posições, né,
e manipulações narcísicas, tá ok? Então esse vídeo aí foi para poder apresentar para vocês uma visão assim, talvez não muito agradável, tá? Da religião, e isso não é só vamos dizer assim, uma teoria, ou não é só uma ideia vaga. Dá para se provar que a religião realmente é uma fantasia, tá ok? Eu já fiz isso com algumas pessoas há um tempo atrás, quando eu estava atuando no Facebook, né? Que eu dizia o quê? Eu posso provar que Deus não existe, né? E muitos vieram no particular, né? Para a gente ter umas ideias, abrir questões e eu mostrar, né? Não só com argumento, como com um fato real, que religião é ótimo, mas não quer dizer que o que a gente acredita existe. Acreditar faz parte e muitas vezes seja até bom para muitas coisas, mas não quer dizer porque acredita que é. Tá? Então a religião pode ser útil, não vou negar que ela tem o seu lado favorável, tem o lado ruim, como tudo, né? Agora, querer bater no peito e dizer que o que a religião fala é fato, tem que ser visto como se fosse uma ciência, e acabou, teria que provar. E não se prova, não consegue se provar esse lado da religião. Consegue se provar o contrário. Dá para provar que Deus não existe e que esse mundo religioso é uma fantasia. Eu consigo provar isso. Se alguém tiver coragem, interesse de chegar nisso, suportar essa verdade, né? Como fala o ditado, a verdade vos libertará. Só que você tem que suportar a verdade. Tá? Se alguém tiver interesse, é só fazer contato, a gente conversa e eu posso mostrar isso aí. Tá? Isso eu já fiz com muitos e para mim não é problema. A pessoa que tem que ter condições de suportar. Tá ok? Então o recado é esse. Então, eu só achei que a gente tem que mostrar qualquer assunto, mostrar os dois ângulos da questão. O lado favorável e desfavorável, para ficar um debate e por todo mundo a pensar. Tá ok? Então, eu não condeno a religiosidade, mas eu digo assim, é uma opção. É uma opção que a pessoa tem a mais como qualquer coisa. É uma filosofia que a pessoa adota. Agora dizer, isso é fato, que é lei e tal, nem a ciência em si, ela tem essa pretensão. A única pretensão dela é entender as coisas, como funcionam, e ver o que dá para fazer com isso. Ela não afirma assim, lá no final da história, fala, ó, eu vou mexer com isso, vamos ver o que vai dar, o que eu vou conseguir daqui. Muita descoberta, até acidental. Tá procurando uma coisa, topa em outra, sai outra coisa. Então a ciência é um caminho que busca a verdade, que busca o saber. E a religião não. A religião é uma filosofia que busca crer. É por isso que fala, você acredita em Deus? A coisa começa por aí. Você acredita em Deus ou você não acredita? A religião não, a ciência não fala isso. Você acredita na ciência? Não existe essa pergunta. Você sabe da ciência ou não sabe? Você sabe ciência ou você não sabe ciência? Não tem crer ou não crer na ciência, né? Na ciência, não especulações científicas. Tem diferença. Ciência é algo já constituído, já vamos dizer assim, dominado e já utilizável. Agora, vamos dizer assim, hipóteses, ideias, sabe assim, teoria científica é outro nível, é filosofia da ciência. Então não confunda. A ciência é. A religião você tem que crer. Creu? É. Não creu? Não é. Não é. Tá ok? Então, era isso. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro, se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!